Graça e paz, abençoados. Abençoados, eu me chamo Félix Anjos. O meu canal no YouTube é Félix Dizendo o que a Bíblia Diz. Me segue por lá, certo? Se inscreva no canal. Que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. O texto da palavra de Deus se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 2 e no versículo 20, que diz assim: Logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele está dizendo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então o tema dessa mensagem é: quem vive para a lei não vive para Deus. Nós vamos entender no decorrer desta mensagem, porque até mesmo parece que o versículo não está falando a esse respeito, mas nós vamos ver que o contexto está falando sim, tá certo? Então ele está dizendo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, veja só, se nós formos entender o que ele está falando que eu não vivo, é Cristo que vive em mim, porque ele está falando que ele não anula o quê? A graça de Deus. Quando Cristo realmente está em mim, é quando o quê? Quando eu não anulo a graça de Deus. Então, se eu digo que a justiça é mediante a lei, então eu não posso dizer que Cristo vive em mim. Por quê? Porque se eu estou dizendo que a justiça é mediante a lei, então eu estou dizendo que Cristo morreu em vão. E se Cristo morreu em vão, então eu ainda estou na lei. E se eu ainda estou na lei, Cristo não pode viver em mim. Tá certo? Então, precisamos entender que quem vive para a lei não vive para Deus. Veja, abençoados, Paulo ele estava falando para os irmãos da Galácia, para os Gálatas, ele estava dizendo, olha, vamos dizer assim, olha, falar aqui nas minhas palavras, olha meus irmãos, eu mediante a própria lei morri para a lei. Eu morri para a lei para quê? Para viver para Deus. Então, se não morreu para a lei, não tem como viver para Deus. Se continua na lei, não está vivendo para Deus. Está vivendo para a lei de Moisés, está vivendo para as coisas da lei. Então, precisamos entender que nós morremos para a lei. E nem é nós, por quê? Porque nós somos o quê? Somos gentios. E os gentios, nós temos a garantia que os gentios não têm lei. Não é? A lei não é para os gentios. E nós não somos da época. Então vamos ver aqui em Romanos, vou ver se eu consigo achar aqui o versículo, né? Me parece que é Romanos 2,14. Espero que seja, para mim poder explicar melhor. Mas como eu não olhei antes, então me veio aqui, como diz, fresquinho aqui na minha mente. Então vamos ver se é 2,14 mesmo. Quando, pois, os gentios... Isso, achei, é isso mesmo. Ó. Quando, pois, os gentios que não têm lei... Olha, pois, quando os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmo. Então, aquilo que você colocar na sua mente serve de lei para quê? Para você mesmo. Aqui está dizendo que os gentios que não têm lei... Mas quantos gentios que eles andam vivendo a lei, porque diz lá, está escrito lá em Malaquias, então ele continua a lei do dízimo, porque está escrito em Malaquias, mas não é para os gentios, porque os gentios não têm lei, então aquilo não foi aplicado para os gentios. Então ele vai para tantos outros versículos e diz, não, a gente precisa jejuar porque Jesus jejuou, e não lembra que Jesus estava cumprindo a lei. A gente tem que subir ao monte, e começa a trazer tantas coisas que na realidade não é a graça de Deus. Então, por isso que Paulo está dizendo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que muito me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então ele se entregou por mim, por que eu vou fazer as coisas da lei, vou viver as coisas da lei? Não, de forma alguma, porque é o que está escrito aí. Então Paulo mesmo, ele acaba dizendo que se ele tornar a edificar aquilo que destruir, ele diz, a mim mesmo me torno, me constitui transgressor. Então, o que acontece? Quem está levantando a lei para si mesmo está
sendo transgressor. Por quê? Porque ninguém vai conseguir cumprir a lei, Jesus já cumpriu. Então não adianta, amado, nós queremos ser justificados em Cristo, como se nós pudéssemos de nós mesmos ser alguma coisa. Então, para nós sermos justificados,